Bom dia, Diego, bom dia, Kellen, bom dia, Everton, bom dia a toda a equipe de educação e bom dia a cada um e a cada uma que está aqui nos acompanhando nessa manhã de sábado, nesse encontro formativo. Eu agradeço o convite, é um privilégio estar aqui com vocês, educadores e educadoras de nossas escolas franciscanas. É um privilégio e um grande desafio também, porque o tema proposto para hoje de manhã, de fato, me levou a pensar. Nós estamos nesse tempo de campanha da fraternidade, em que o diálogo e o compromisso com a paz são o desafio para nós como cristãos e cristãs pensarmos, e não só pensar, mas colocar em nosso coração e em nossas mãos. E pensar a paz e o diálogo na perspectiva franciscana é natural, porque Francisco foi o homem do diálogo e da paz. Mas pensá-lo nas circunstâncias atuais que estamos vivendo se torna desafiador, principalmente para quem, como nós, eu também sou professor, sou educador, temos a responsabilidade de educar para o diálogo e para a paz. Então eu fiquei pensando o que eu vou dizer, né? Sei que professor é sempre meio difícil, né? Falo por mim mesmo. A gente gosta de coisas bem organizadas, bem claras, bem didáticas, né? Então eu pensei, pô, como é que eu vou organizar essa fala para que ela seja de fato proveitosa para quem tem essa missão e essa responsabilidade de educar. E eu tomei um fato da mais primitiva tradição franciscana. Não sei se você já pode colocar aqui na tela a minha apresentação, aí que está no outro, no outro monitor, se já é possível, colocar a outra tela. Acho que esse é Frei, eu vou pedir para o senhor carregar novamente, por favor. Aham. Vou tentar aqui. Sim, eu estava pedindo para carregar de novo aqui. Uhum. Porque eu tomei um fato da mais primitiva tradição franciscana. Ok, estou aqui. Se eu não der certo por esse caminho, nós vamos pelo outro, não tem problema. Tudo vai dar certo. Uhum. Perfeito. Já vou colocar aqui a outra tela. Perfeito. Uhum. Uhum. Ok, perfeito. Agora é contigo ali para colocar a tela. Não, O senhor pode colocar em modo de apresentação, Frei. sim. Só um segundinho, vamos ver. Perfeito. Estamos aí. Então, eu tomei o fato da mais primitiva tradição franciscana, que foi o encontro de São Francisco com o sultão, lá no ano de 1219, e um fato da atualidade, que há algumas semanas o Papa Francisco esteve visitando o Iraque, e nessa visita ao Iraque ele conversou com o sheik xiita mais importante daquela região, o sheik al-Sistani, ou Ayatollah al-Sistani. Então, um fato do século XIII, 1219, e um fato do século XXI, desse ano. E a partir desses dois fatos, eu tentei elencar 10 passos. No fim, resultaram 10, gostei do número, né? 10 passos que podem nos ajudar no caminho da construção do diálogo e da paz, inspirado nesses dois eventos. E no final, 4 princípios. Então, 10 passos e 4 princípios. E a primeira coisa que me chamou a atenção quando eu comecei a buscar, refletir sobre isso, é que o encontro de Francisco com o sultão Meleque El Camelo, assim se chamava ele, foi no outono de 1219.
E 2 anos depois, ou 3 anos depois, São Francisco, no chamado capítulo de Pentecostes, escreveu o capítulo 16 da Regra Não Bulada, que é o documento mais importante das origens franciscanas, e lá ele inseriu um capítulo dos que quiserem ir para entre os saracenos e outros infiéis. É um capítulo bem curtinho, só tem 3 parágrafos, nada mais. E ele apresenta de modo muito breve, muito rápido, como ele gostaria de que os seus irmãos se portassem quando fossem para o meio daquilo que naquele tempo se chamavam os sarracenos, ou seja, os turcos, e que eram ao mesmo tempo muçulmanos, naquela época chamavam de infiéis. Depois nós vamos voltar sobre o conteúdo. Agora eu queria, no primeiro momento, refletir sobre o fato e tirar disso a primeira lição para o nosso percurso para a construção da paz. E essa lição é bem simples, mas fundamental. Primeiro passo, a prática vem antes, depois vem a teoria. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes nós nos preocupamos em construir um monte de fundamentos e argumentos e não colocamos os pés no chão, não colocamos as mãos a agir. Se nós queremos construir a paz, o primeiro passo é nos envolvermos em atividades que tentam construir a paz. Depois vamos pensar. Então, primeiro é a prática, depois a teoria. Segundo elemento, a opção pela paz. Se nós queremos a paz, temos que optar. No tempo de Francisco, todos vocês sabem, era um tempo de muita guerra, de muita violência. E ali eu coloquei ali apenas um pequeno índice de fatos violentos, de processos violentos que aconteciam no tempo de Francisco. Eram as guerras da nobreza contra a burguesia, de Perúdia contra Assis, de Roma contra Constantinopla, do Papa contra os imperadores germânicos, do Papa contra os valdenses, cátaros, albigenses, da Europa contra os turcos, dos cristãos contra os muçulmanos, que nos lembram muito das situações de violência e de guerra que nós vivemos hoje. Violências globais, regionais, nacionais, locais, interpessoais, econômicas, políticas, culturais, de gênero, raciais, ambientais, ou seja, num mundo extremamente violento. E quando eu digo mundo, a gente não pode ficar pensando só no global. Devemos pensar também nas relações interpessoais, às vezes dentro da própria casa, dentro do colégio, dentro da escola. Como Francisco, em seu mundo extremamente violento, fez uma radical opção pela paz, um outro passo necessário também para nós é, no meio de tanta violência, não se deixar levar pela violência. É uma tentação. Responder com a mesma moeda. Não, não podemos responder à violência com a violência. Temos que fazer uma profunda e radical opção pela paz. Terceiro passo. Aqui coloquei 2 juntos, né? Porque Francisco tentou 3 vezes ir até os muçulmanos. E caminhos longos. Ele não ficou tranquilo lá em Assis, no centro da Itália, desejando a paz, querendo a paz. Ele se pôs a caminho na primeira cruzada em 1212, não deu certo. Foi até o que hoje é a Croácia e teve que voltar. Em 1214, ele tentou de novo por outro caminho, foi até o Marrocos, não deu certo. Aliás, não foi até o Marrocos, foi só até a Espanha. Teve que voltar porque ficou doente. E aí, em 1219, tentou uma terceira vez e foi até Damietta, lá no norte do Egito, no delta do Nilo. Eu não coloquei aqui o mapa, mas seria muito interessante, né? Ele tentou por todos os caminhos, pelo leste, pelo oeste, até que finalmente deu certo pelo sul, 1212, 1214, 1219. E aí vão 2 outros princípios que desse caminho de Francisco podem nos guiar quando nós queremos também construir a paz. Primeiro, terceiro, pôr-se a caminho. Não dá para ficar parado, não dá para ficar no mesmo lugar dentro da nossa casa, dentro do nosso conforto, esperando que o mundo vire pacífico. Nós temos que ir em direção ao lugar onde há violência.
Papa Francisco consagrou aquela famosa expressão, igreja em saída. Eu diria mais, igreja a caminho. Comunidade a caminho, franciscanos a caminho, e não desistir no primeiro fracasso. Porque, às vezes, na primeira dificuldade, na primeira vez em que não dá certo, a gente desiste. Insistir uma, duas, três, todas as vezes em que foram necessárias. Francisco precisou de 3 tentativas para chegar até onde estava acontecendo o conflito. Então, pôr-se a caminho e persistir na paz. E aí vem um quinto princípio que eu tiro dessa experiência de Francisco no seu encontro com o sultão. Francisco não foi sozinho. A paz não se constrói sozinho. Aliás, Francisco repreendeu os irmãos que iam sozinhos por meio dos muçulmanos na tentativa de serem mártires da paz. Tem um texto de Francisco proibindo os irmãos de irem com o desejo de serem mortos. Ou seja, a paz não é um ato heróico de um mártir solitário. Muita gente tem essa tentação de ser mártir da paz. Francisco, tudo ele fez em comunidade. Ele foi junto com o irmão iluminado, assim se chamava o irmão que estava com ele, e que falava árabe, e entendia a língua dos árabes. Foi junto com o Frei Estevão de Gislério, foi junto com Elias de Bambarone, foi junto com o seu primeiro companheiro, Pedro Catani, e diz lá o texto que havia outros que foram juntos. Ou seja, é em comunidade que nós construímos a paz. A paz é uma construção coletiva. Ou nós a fazemos junto, porque o princípio da paz é a convivência. E o caminho para alcançar o que o princípio propõe tem que ser coerente. A paz é a convivência. E sozinho ninguém convive com ninguém e ninguém alcança a paz. Então, o quinto princípio, caminhar em comunidade para e na construção da paz. E aí vem um sexto princípio que nós também podemos tirar dessa experiência de Francisco, que é a capacidade de conviver com o diferente. Só poderemos construir a paz quando tivermos a capacidade de estar junto com aquele que não é igual a nós. Hoje nós vivemos numa sociedade em que há a afirmação das identidades. Muita gente tem medo disso, da identidade do outro que é diferente da minha. E Francisco, quando foi para conversar com o sultão, ele ficou 1 mês no acampamento cristão, e esse acampamento cristão não era de italianos. A gente olha a história, esse acampamento cristão era composto principalmente de espanhóis, de ingleses e de germânicos. Coisa totalmente desconhecida de Francisco. E Francisco foi e ficou um tempo convivendo com os soldados cristãos. Eram soldados, e diz que Francisco tentou convencê-los a desistir da guerra. Ele não teve medo daqueles que buscavam a paz. Foi e ficou no meio deles durante 1 mês. Assim calculam os historiadores. Mas Francisco também ficou 1 mês no acampamento do exército do sultão. Ou seja, ele soube conviver com o diferente próximo e também soube conviver com o diferente distante. Estar no meio daquilo que nos é estranho a nossos olhos. O exótico, aquilo que está fora do nosso horizonte, também é um lugar de convivência. Então, o sexto princípio é conviver com o diferente. E a gente sabe o quanto é difícil. Nos colégios, nas escolas, nos espaços educativos, o desafio da convivência com o diferente. Então, esse é o sexto princípio que eu tiro dessa experiência de Francisco, e esse sexto princípio nos conduz a um sétimo princípio, que é falar a verdade para os amigos. Porque, como eu dizia antes, né, Francisco, enquanto estava convivendo com o exército dito cristão, né, ou seja, com os exércitos dos reis da Espanha, da Inglaterra e
daquilo que viria a ser depois a Alemanha, ele tentou convencer os cristãos de que não deveriam fazer a guerra. Ele falou a sua convicção, falou a verdade para os seus amigos. Isso é importante porque, às vezes, nós temos vergonha, nós temos medo, nós não temos coragem de dizer para um amigo nosso que ele está sendo violento, que ele não está permitindo o diálogo, de dizer para aquele que está todo dia ao nosso lado trabalhando conosco, tu está sendo racista, tu está sendo machista, tu está sendo ecocida, tu está sendo violento. Às vezes é mais difícil dizer a verdade para um amigo do que para aquele que nos é distante. Mas se nós queremos a paz de fato, nós temos que começar com aqueles que são próximos a nós. Ou seja, dizer a verdade aos aqueles que convivem conosco no dia a dia. Então, um sétimo princípio que nós podemos tirar dessa experiência de Francisco e nos conduz ao oitavo: escutar o inimigo. E aí eu volto para a regra não burlada que Francisco escreveu em 1221, depois de ter feito a experiência do diálogo com o sultão. Lá na regra não burlada, ele diz o seguinte: o primeiro modo de agir quando você vai entre os sarracenos e os não cristãos é abster-se de rixas e disputas, submetendo-se a todos os homens por causa do Senhor e confessando serem cristãos. É muito difícil numa discussão a gente ficar com a boca calada, não gritar, não retrucar, não ofender. E quando a gente fala, não escuta o outro. Verdadeiro diálogo só existe quando nós educamos, criamos a capacidade de, antes de falar, escutar. E escutar até mesmo o inimigo, aquele que nos ofende, aquele que diz o contrário do que aquilo que nós gostaríamos de ouvir. Se diz que hoje nós vivemos nas culturas das bolhas. Nós não temos redes sociais, nós temos bolhas sociais, porque cada um vai aceitando como amigo e só vê as postagens daqueles que pensam igual e dizem igual. Nós temos que romper as bolhas e educar a capacidade para escutar o diferente de nós mesmos. E esse é um oitavo princípio. E aí vamos para oitavo passo. O princípio vem depois. Para o nono passo que nasce desse. A gente tem que se expor ao outro. E aí, né, voltando à regra, né, São Francisco diz que depois de escutar o outro, nós também precisamos anunciar a palavra de Deus quando o julgarem agradável ao Senhor. Porque verdadeiro diálogo só acontece quando eu sou capaz de dizer aquilo no qual eu acredito. O diálogo sempre supõe dois escutando e dois falando. Se eu fico calado e não falo a verdade na qual eu creio, o outro nunca vai entrar no diálogo. Vamos ficar com dois monólogos, como se fosse um diálogo de pessoas que falam uma língua que o outro não entende. Ou pior, quando não quer falar e fica calado. E o silêncio diante do outro é a pior das ofensas que nós podemos fazer. Nós temos que dizer as nossas convicções com toda sinceridade. Nos expormos ao outro, fazer com que o outro conheça a nossa verdade. E às vezes nós não falamos porque temos medo de que o outro, no nosso falar, nos enxergue tal qual nós somos. Então, o expor-se ao outro e desse diálogo, uma coisa que São Francisco teve uma coragem tremenda de fazer, foi o de aprender com o outro. Diz lá
na carta aos governantes, que Francisco escreveu dentro desse contexto, é um outro texto que nós deveríamos ter em conta, a carta a todos os governantes, Francisco pede aos governantes de todas as nações cristãs que façam aquilo que os muçulmanos faziam. Está escrito nesse pequeno texto, né? Francisco pede aos muçulmanos, aos governantes cristãos, que todas as tardes seja anunciado por um pregoeiro ou por outro sinal, para que todo o povo renda louvores e graças ao Senhor Deus Onipotente. Quando foi lá entre os muçulmanos, Francisco viu que todos os dias nos lugares de culto muçulmanos, nas mesquitas, o Mueddin ia lá no alto da torre e conclamava todo mundo a rezar. E até hoje, né, os muçulmanos, chega a hora marcada, vem o chamado lá da mesquita, todo mundo onde estiver se ajoelha, se dobra e faz a sua oração. Francisco viu aquilo como um gesto estupendo e pediu que nas cidades cristãs também fosse feito isso. Ou seja, quando nós dialogamos com sinceridade, quando nós temos a capacidade de escutar o outro, quando nós temos a coragem de expor a nossa verdade ao outro, nós também aprendemos as coisas boas que o outro tem. Porque em todas as culturas, em todas as religiões, em todos os modos diferentes de ser, há algo de profundamente humano que pode ainda não estar presente na nossa experiência e que nós podemos aprender com o outro, com a outra. E isso Francisco fez. Ele não só foi entre os muçulmanos para levar, para escutar e para falar, mas disposto a aprender com o outro. Sempre temos algo a aprender com o outro. Então, desse episódio da vida de Francisco e da reflexão que ele fez a partir desse episódio, eu retomo esses 10 passos que nós podemos estar atentos quando nos propomos ao diálogo e à construção da paz. O primeiro passo que ficou a gente sempre partir da prática e depois da teoria. Vamos nos colocar as mãos, colocar os pés, colocar o coração em ação e depois vamos ver como essa ação nos desafia a pensar. E o segundo passo, ou seja, isso é possível quando nós, de fato, optamos pela paz. No mundo violento, optar pela paz é uma decisão radical que precisa de uma convicção de vida, uma convicção profunda. Pôr-se a caminho, ou seja, não ficar parado esperando que as coisas aconteçam, mas pôr-se em saída, ir em busca, ir ao encontro daquele que está também buscando a paz, persistir, não desistir no primeiro fracasso. Quinto, nunca fazer sozinho. Nunca pensar que podemos ser um herói que vai levar a solução para todas as situações, mas sempre fazer em comunidade, junto com os outros, num grupo, como nós vemos na tradição franciscana, em fraternidade. A paz se constrói em fraternidade. Sexto, conviver com o diferente, ter a capacidade de conviver com aquilo que nos é estranho, tanto o estranho próximo como o estranho longínquo. Sétimo, falar a verdade ao amigo, porque às vezes é na relação próxima que se começa a construir a dificuldade, a oposição à paz. Ser sincero para com o amigo. O verdadeiro amigo é aquele para o qual a gente fala a verdade e tem a coragem de escutar a sua verdade. Então, escutar não só o amigo, mas escutar também o inimigo. Eu usei aqui, quando eu estava escrevendo, será que eu vou colocar a palavra inimigo? Sim, porque nós vamos ver o Papa Francisco, nós temos que reconhecer os conflitos que de fato existem. Se a gente desconhece os conflitos, passa panos quentes, faz de conta que não existem, nós nunca vamos alcançar a paz. Então, escutar o inimigo. É inimigo, sim, mas vamos escutá-lo porque ele também pode ter uma verdade a dizer. E dizer a nossa palavra, a nossa convicção
a pessoa com a qual nós temos dificuldade. E, décimo, por fim, o aprender com o outro. O outro também tem práticas, tem coisas boas que podem ser incorporadas ao nosso modo de ser. Então, são essas 10 passos, eu diria, que nós podemos, no nosso dia a dia, incorporar no nosso agir, no diálogo e na busca da paz. Dando um passinho adiante, só para finalizar, eu tomei do Papa Francisco 4 princípios que eu os considero muito importantes na construção da paz. Ele os coloca na Evangelii Gaudium, lá no capítulo onde ele fala do bem comum e da paz social. É no número 118, depois vocês podem ter esse texto, tem ali a indicação, e ali ele coloca 5 elementos que eu gostaria de destacar. É grande, é muito texto, mas eles são importantes. Primeiro, a paz social não é uma mera ausência de violência obtida pela imposição de uma parte sobre as outras. Ou seja, aquilo que a gente diz, a Pax Romana, quando o imperador romano conseguiu a paz pela imposição, pelo terror. Nós temos muito essa tentação de impor a paz pela força. Não se impõe a paz pela força. A paz é uma construção artesanal. Não pode ser imposta pela força das armas. Todas as vezes em que alguém tentou impor a paz pela violência, o resultado é uma violência maior. É só olhar hoje, por exemplo, para o Afeganistão, para o Iraque, para a Síria. Quando você tentou impor a paz pela força, o resultado é uma violência ainda mais extrema. Segundo, a paz não é uma justificativa para que não sejam expostas as reivindicações sociais. Nós não queremos a paz do cemitério. A paz não é o silenciamento e a tranquilização daqueles que estão sofrendo. Nós não queremos pão e circo como caminho para a paz. Hoje você tenta impor a paz através do pão e do circo. Não é o caminho para a paz, diz o Papa. E terceiro também, como vocês veem aí, também não é um consenso de escritório. Ele usa essa expressão, consenso de escritório, que a gente senta lá num gabinete e assina a paz. Para a construção da paz, aí vem os 2 últimos elementos que são fundamentais. É preciso o respeito à dignidade da pessoa humana e o bem comum. Sem respeito à dignidade humana e o bem comum, não há paz. Quando esses valores são afetados, é necessário uma voz profética. Eu acho que esse número 218 do Evangelii Gaudium é todo um programa para o diálogo, para a paz. Como dizia já o profeta Isaías do Antigo Testamento, e nós lembramos há poucos anos na campanha da fraternidade, não há paz sem justiça. O primeiro passo para a construção da paz é a justiça. E aí, o Papa vem com um segundo elemento de reflexão, na mesma Evangelii Gaudium, e eu destaco aí 2 pontos. Que a justiça mais perfeita, ela se alcança quando o desenvolvimento é integral e para todos. O fator mais profundo da violência e da guerra é a injustiça e a miséria a que são submetidos milhões e milhões de pessoas humanas. Se nós não temos essa base, essa visão da paz, a paz se torna uma mera palavra sem conteúdo. Nós temos que colocar um fundamento cristão para a paz, e esse fundamento é o da justiça para todas as pessoas, integral, ou seja, abrangendo todas as pessoas, toda a pessoa humana em todas as suas dimensões. E ali, no Evangelii Gaudium, dando sequência, o Papa coloca 4 princípios. São fantásticos. Depois vocês podem retomar com calma, com cuidado, para uma reflexão mais longa. Primeiro, o tempo é superior ao espaço.
Às vezes nós temos muita preocupação de dominar espaços, e o Papa diz, olha, preocupem-se com o longo prazo. Cuidado com a obsessão pelos resultados imediatos. Nós temos que ter paciência, suportar situações difíceis para poder construir a paz. Assumir a tensão entre a plenitude desejada e o limite. Passo a passo, fazer aquilo que é possível hoje, preparando aquilo que é possível fazer amanhã. Vamos trabalhando na perspectiva de iniciar processos. Isso que é importante, principalmente quem trabalha na educação. Iniciar processos de paz e processos de diálogo. Não querer que todo mundo de imediato já seja dialogante e pacífico. Vamos fazer processo, um passo, dois passos, três passos. Você sabe muito melhor que eu o que é planejamento. A paz também pode ser construída com planejamento. Ou seja, privilegiar ações que geram novos dinamismos na sociedade e comprometem outras pessoas e grupos que os desenvolverão até frutificarem acontecimentos históricos importantes. Semear hoje para que a colheita aconteça daqui a 5, 10, 15, 20 anos. Pensar a longo prazo. Primeiro, tempo superior ao espaço. Segundo princípio que o Papa coloca é a unidade prevalece sobre o conflito. O conflito não pode ser ignorado ou dissimulado. Ele tem que ser aceito, tem que ser suportado. E a palavra suportar aqui tem dois sentidos. Suportar significa aguentar, mas significa também sustentar. Ou seja, não correr do conflito, encarar e resolvê-lo. O conflito não existe para a gente viver eternamente do conflito. Ele tem que ser resolvido para que a gente possa dar um passo adiante no processo e desenvolver uma comunhão nas diferenças. Esse é o grande problema. Nós temos muito a mania de separar, de distinguir e não de relacionar. Temos que tirar do nosso vocabulário, da nossa mentalidade, a conjunção disjuntiva ou esse ou aquele, ou esse ou aquele, ou esse ou aquele, e colocar no seu lugar o e. Desenvolver uma comunhão nas diferenças e aí construir uma expressão que é fantástica. Uma diversidade reconciliada. A diversidade não existe para que nós formemos guetos, onde cada um está no seu quadrado. A diversidade é para ser colocada junto, reconciliar a diversidade. E aí vem o terceiro princípio que o Papa Francisco nos propõe para superar os conflitos e alcançar o diálogo e a paz. A realidade é mais importante do que a ideia. Ou seja, vamos olhar aquilo que está acontecendo e o que podemos fazer. Nós não podemos viver em palavras, em imagens, em sofismas. Ou seja, olhar a realidade iluminada pela razão. Mas uma razão sem a realidade se torna vazia. Tem que usar o princípio cristão, que é o da encarnação. A palavra tem que estar encarnada. O real é mais importante do que a ideia. Nós ficamos discutindo muito por ideias e pouco por fatos concretos. E aí vem o quarto princípio, que é fantástico: o todo é superior à parte. E aí o Papa usa uma expressão, né, que não está aqui nesse texto, mas que nós temos muita mania de ficar olhando o nosso umbigo, aquele mundinho que nós vivemos, pela minha questão particular. É importante olhar a questão particular, mas ela deve ser inserida no conjunto da globalidade dos problemas da humanidade. Ou seja, olhar o próximo com o horizonte amplo, e olhar o horizonte amplo sem esquecer daquilo que nos está próximo. Então, só para retomar e para ir concluindo, os 4 princípios que nos propõe o Papa Francisco e que são muito pertinentes nesse processo de diálogo e paz.
O tempo é superior ao espaço, a unidade prevalece sobre o conflito, a realidade é mais importante do que a ideia, o todo é superior à parte. Então, nós temos 10 passos e 4 princípios que orientam esse caminhar. E, para terminar, eu só queria trazer aqui para vocês uma ideia que eu acho muito importante, que nós precisamos, junto com Francisco de Assis e o Papa Francisco, resgatar nos nossos processos educativos outras figuras que são muito importantes, e também com Francisco de Assis e com o Papa Francisco, são sinais de que sim, é possível construir a paz nos mais diferentes âmbitos. Eu só trouxe alguns, a gente poderia aumentar muito mais essa galeria, né? Eu só trouxe aqui Gandhi, lá na Índia, em meio a uma sociedade conflitiva de ingleses, de hinduístas, de muçulmanos, de budistas, ele soube construir a paz. Nelson Mandela, eu devia ter colocado aqui ao lado do Mandela o bispo Desmond Tutu, que conseguiram superar o apartheid sem uma guerra de extermínio. Um feito fantástico. E o Nelson Mandela, que começou no movimento violento, ele evoluiu e terminou a sua vida dizendo que a paz e o diálogo são o único caminho para a construção de uma autêntica paz. É uma figura fantástica que nós deveríamos resgatar. Outra grande figura, Martin Luther King, que nos Estados Unidos, racista, soube liderar o povo negro na busca de uma transição pacífica, enquanto que outros pregavam uma transição violenta. Soube enfrentar os supremacistas brancos e também outros que buscavam transformar a sociedade pela violência. E o que nós lembramos há poucos dias, Dom Oscar Romero, bispo de El Salvador, que deu a própria vida pela paz e pela reconciliação em seu país. E aqui ao nosso lado, uma figura pouco conhecida no Brasil, né, mas muito importante, a Hebe de Bonafini. Creio que poucos de vocês conhecem, mas é uma das vozes e dos rostos das mães da Praça de Maio. Anteontem, nós lembramos os 45 anos do golpe militar na Argentina, que resultou em mais de 30 mil pessoas mortas e desaparecidas. E as mães da Praça de Maio, e aí a Hebe de Bonafini se insere nesse movimento, até hoje continuam buscando construir a paz pela não violência. Então, são alguns exemplos de pessoas que, em horizontes muito diferentes, são para nós modelo e caminho para a construção do diálogo e da paz. Muito obrigado e desejo que nós continuemos sempre na paz e bem nesse caminho.